Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje eu vou retomar o conceito de frações, tudo bem? Então veja, conjunto dos números racionais. O que é uma fração? Então veja, olhe para a nossa figura aqui. Nós temos um retângulo, tudo bem? Esse retângulo ele foi dividido, veja, em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o nosso retângulo está dividido em 8 partes. Eu pergunto para você quantas partes do total foram coloridas. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, nós temos 5 partes coloridas. Eu pergunto para você em quantas partes todo o nosso retângulo foi dividido. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o total de partes é 8. Tudo bem? Então veja, toda vez que nós temos um objeto, um alimento, por exemplo, a pizza, quando ela é dividida, quando você tem um doce e você divide esse doce em partes menores, toda vez que nós dividimos algo, surge o conceito de fração. Então, uma fração, nós podemos representar uma fração como sendo uma parte do todo, tudo bem? Então veja, para nós representarmos numericamente essas 5 partes que foram pintadas de todo o nosso retângulo, nós representamos essa parte colorida da seguinte forma, veja, 5 sobre 8. Veja que o 5 e o 8 estão divididos por um pequeno traço. Esse traço aqui, ele representa a divisão de 5 por 8, tudo bem? Essa representação ela é chamada de número fracionário, ou simplesmente de fração. Então, a fração ela é um número que me representa a parte que eu tomei em relação ao todo, tudo bem? Então veja, quais são os termos de uma fração? O número que fica na parte de cima, esse número que fica aqui na parte de cima, nós chamamos ele de numerador, é o numerador da fração, tudo bem? É o numerador. Ele indica quantas partes, aqui é um F, quantas partes foram consideradas. Por exemplo, no nosso retângulo nós temos 8 partes, mas quantas partes eu resolvi pintar? 5. Então o numerador significa quantas partes foram consideradas em relação a todas as partes que existem. O número que fica embaixo, nós chamamos para ele de denominador. O denominador da fração ele indica em quantas partes o todo foi dividido. Então veja, nós tínhamos um retângulo inteiro e ele foi dividido em quantas partes? Em 8 partes. Toda vez então que nós tivermos um objeto que ele foi dividido, o número total de partes iguais em que ele foi dividido será o denominador da nossa fração, tudo bem? Então a ideia é relativamente simples, veja. Vamos aqui relembrar o caso típico, clássico aqui da fração, da pizza. Então veja, nós temos uma pizza, a pizza ao todo, porque só existe uma pizza aqui, tudo bem? Nós dividimos a pizza em quantas partes? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8. Nós dividimos a nossa pizza em 8 fatias, tudo bem? Suponha que chegue um convidado na sua casa e você dê a ele 2 fatias da pizza. Você convide ele para lanchar e você dê a ele 2 fatias da pizza. Eu pergunto para você, qual é a fração que corresponde a essas 2 fatias que você deu ao seu amigo de pizza? Então veja, a fração que representa então é a seguinte, veja, quantas fatias tem na pizza? É o total, é o denominador, é o número que vai aqui embaixo. Então veja, o denominador, que é o número que fica embaixo, ele indica em quantas partes o todo foi dividido. Então veja, a sua pizza ela foi dividida em quantas fatias? Em 8 fatias. Então o número que tem que ir aqui embaixo é 8. Agora eu pergunto para você, quantas fatias você serviu ao seu amigo? Bem, tinha 8, você serviu quantas? 2. Então você está considerando 2 do total de 8. Então o número que vai aqui em cima é 8. Então veja que a fração 2 sobre 8 é o número que representa a quantidade de fatias que você serviu ao seu amigo. Tudo bem? Suponha agora que chegue mais um amigo seu e você dê a ele mais
duas fatias. Então vamos pintar aqui mais duas. Uma. Pronto. Agora veja, eu pergunto para você. Qual é a fração que representa o número total de fatias que você serviu já? Veja. Vamos separar aqui, veja. Vamos botar um traço. Veja. Anteriormente, no total, quantas fatias já haviam na pizza? Haviam 8, então aqui embaixo não muda. Agora eu pergunto para você, quantas fatias você já serviu da sua pizza? Serviu 1, 2, 3, 4. Então veja que das 8 você já serviu 4. Então a fração que corresponde à quantidade de fatias que você já serviu é 4 sobre 8. Por quê? Porque antes você tinha 8, que é o número que está aqui embaixo, o denominador, e você já serviu 4 fatias. Então o número de fatias servidas são 4. Então a fração que corresponde ao número total de fatias da pizza servida é de 4 sobre 8. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos fazer um breve exercício aqui só para retomarmos esse conceito. Então veja, exercício. Escreva a fração que representa a parte colorida e não colorida das figuras abaixo. Então veja, para escrever, vamos primeiro escrever da parte colorida. A parte colorida. Então veja, coloco um traço e o número que está embaixo, que é o denominador, ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Veja, então o meu retângulo ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o retângulo está dividido em 8 partes iguais, tudo bem? Aí eu pergunto, quantas partes foram coloridas? Veja, 1, 2, 3. Então foram coloridas 3 partes de 8. Então veja que essa fração 3 sobre 8 representa esses 3 retângulos coloridos. 3 de 8, tudo bem? Agora vamos fazer os não coloridos. De novo, vou colocar um traço. Veja, quantos retângulos tem? Tenho 8. Então aqui embaixo não muda. Agora eu pergunto, quantos retângulos não foram coloridos? 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, 5 de 8 não foram coloridos. Então veja que essa fração 3 sobre 8 representa a parte colorida do meu retângulo. E o 5 sobre 8 representa a parte que não foi colorida. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo, veja. Vamos fazer primeiro o colorido. Qual é a fração que representa a parte colorida? Muito simples. O número que vai embaixo da minha fração é o denominador. Ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Então veja que o meu círculo foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então aqui embaixo é 4. Agora, quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3. Então veja que essa fração 3 sobre 4 representa a parte colorida, tudo bem? E a parte não colorida, Daniel? Veja. Quantas partes tem no total? 4, então aqui embaixo não muda. Agora, quantas partes não foram coloridas? Veja, apenas uma. Então nós temos 1 sobre 4. Então é fácil ver que a fração que representa a parte colorida é 3 sobre 4. Por quê? Porque eu tenho 3 partes coloridas de um total de 4. E a fração que representa a parte não colorida, veja, é 1 sobre 4. Porque das 4 que eu tenho, apenas uma não foi colorida. Tudo bem? Espero que você tenha relembrado o que é uma fração. Tudo bem? Agora só uma última observação, veja. Toda vez que nós temos uma fração, né, um número A sobre um número B, o B ele nunca pode ser zero. Tudo bem? Não existe na matemática essa divisão por zero. Então o número que fica no denominador, ele nunca pode ser zero. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha se lembrado do que é uma fração. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.